Gente, hoje eu tenho um tema muito interessante, um tema especial para tratar aqui com vocês, que é uma abordagem que eu gosto muito de fazer. Resolver dúvidas e explorar temas com base em curiosidades de pessoas que, independente do seu nível de formação, não são juristas. Hoje eu tenho uma pergunta de um amigo meu, grande amigo meu, professor Douglas, famoso Doug Física. Eu vou marcar ele aqui embaixo, um dos caras que produz os vídeos mais loucos que você vai assistir em matéria de professor, gente. Vale a pena assistir ele. E o Douglas, brotherzaço meu, fez uma pergunta. Bruno, ó, sugestão de vídeo. Se nós tivéssemos uma nova Constituição, os atuais ministros do STF, os juízes em geral, eles perderiam o cargo, já que no novo Estado eles, em tese, não teriam feito concurso? Eu sou o professor Bruno Grego e hoje eu vim conversar com vocês sobre o papel dos juízes na estruturação do Estado. Gente, tema fantástico, vejam a riqueza de debates que a gente pode ter, de um cara que é aí doutor com estágio pós-doutoral em física e ele pode trazer uma questão tão bacana para a gente responder em matéria jurídica e principalmente de teoria geral do Estado, né? Então vamos lá, pessoal, questão importantíssima. E aí, né? Hoje, boa parte da indignação que nós temos em relação ao nosso Estado atual vem desse império do poder judiciário. Como nos diz a literatura, pessoal, o século XIX foi o século do império do legislativo. O século XX foi o século do império do executivo. E agora nós estamos no século XXI, que é o século do império do judiciário. Então vejam, de fato, o poder judiciário hoje exerce, né, naquilo que a gente chama de ativismo judicial, ele preenche espaços que deveriam, na verdade, ser exercidos pelos outros poderes, pelo poder executivo e pelo poder legislativo. Mas e aí? Teria alguma coisa a ser mudada com a próxima Constituição? Seria possível, tá? Vejam que uma revolução é um golpe em que nós temos também uma mudança da ordem jurídica. Portanto, se a gente tivesse uma nova Constituição, em tese, teoricamente, nós teríamos também um movimento de revolução. Está sendo formado um novo Estado, tá? E nessa nova Constituição, nós poderíamos ter, por exemplo, um ato das disposições constitucionais transitórias que determinasse que em até 5 anos devesse ser renovado o concurso de todos os juízes, ou então que todos os ministros de tribunais superiores deveriam perder os seus cargos em até 2 anos a partir da emissão daquela Constituição, da promulgação ou da outorgação daquela Constituição? É possível. Agora, isso é provável? Muito pouco provável, muitíssimo pouco provável. Porque, pessoal, dos 3 poderes, aquele que é o mais difícil de ser substituído é o poder judiciário, por questões operacionais. O poder executivo tem uma estrutura, claro, mas ele é exercido por titularidade na mão de uma pessoa no nosso atual sistema. O poder legislativo também tem uma estrutura considerável, mas ele é exercido como titularidade por algumas poucas pessoas. No entanto, o poder judiciário, além da gigantesca estrutura, ainda tem por titularidade centenas de milhares de pessoas. Sei lá, estou fazendo a conta errada aqui, dezenas de milhares de pessoas, alguma coisa assim. Mas todo juiz, ele é um membro do poder judiciário. Ah, professor, mas todo prefeito também é um membro do poder judiciário, do poder executivo, todo vereador também é um membro do poder legislativo, e esses estão em todos os municípios? Sim. Só que naquele município formar um executivo e um legislativo é fácil. Mas e escolher uma pessoa com legitimidade técnica ou política, porque o nosso atual sistema é de legitimidade técnica, que tenha condições de assumir esse cargo de juiz? Aí já não é tão fácil assim. Justamente por isso, pessoal, que nós temos um caso extraordinário, tá? Que é um dos motivos pelo surgimento do direito administrativo. Na Revolução Francesa, lá em 1789, a Assembleia Geral, né, a Assembleia Nacional Francesa, ela estava criando um novo regime.
Afinal de contas, nós tínhamos abandonado o absolutismo, tínhamos abandonado o ancien regime. Então estávamos entrando num novo regime. Não tem como ficar entrar num novo regime sem remover o rei e criar um poder executivo, um poder legislativo. E era o rei que exercia também o poder judiciário. Afinal de contas, no absolutismo, l'état c'est moi, como dizia o Luís XIV, né? Eu sou o Estado, o rei é o Estado. Então ele também é o poder judiciário. Só que ele delegava esse poder para as cortes, por isso que em alguns países hoje nós chamamos o judiciário, a cúpula do judiciário de corte, e aqui não, aqui tem que ser tribunal. Um outro dia eu converso sobre isso com vocês. Agora, gente, vejam, nesse sentido, foi fácil para os revolucionários franceses criarem um novo executivo, bastava ter ali uma pessoa ou três, no caso dos cônsules. Também ficava fácil ter um poder legislativo. A própria Assembleia Nacional, com os três estados, né, o clero, a nobreza e o povo, já era um poder legislativo. Mas e substituir o poder judiciário? Como que você ia fazer isso? Portanto, o que a Assembleia Nacional Francesa decidiu foi criar um sistema de separação absoluta de poderes, que são os poderes independentes, porém harmônicos entre si, o sistema de Montesquieu. E nesse sistema, o poder judiciário não pode julgar o poder executivo. Temos uma dupla jurisdição, a justiça comum e o contencioso administrativo. Por que isso? Porque os revolucionários franceses ou não confiavam nos juízes do Ancien Régime, ou então eles tinham desejo de ser autocratas, um desejo de ser absolutistas eles mesmos e não iam se submeter a um outro poder. Então, queridos, eu tenho uma forte crença de que se hoje nós tivéssemos uma mudança de ordem constitucional, assim como nós já tivemos em outras fases aqui no Brasil, nós não teríamos uma mudança estrutural extensa no Poder Judiciário. Se numa ruptura institucional tão gigantesca quanto foi a Revolução Francesa, ou quanto foram as transições que tivemos no Brasil, nós não tivemos uma substituição do Judiciário, por exemplo, com a Constituição de 88, não vai ser com uma Constituição agora, algo que eu acho que é uma péssima ideia, mas não vai ser com uma nova Constituição que nós vamos trocar o Judiciário. Seja porque isso não é viável, seja porque isso não é desejável. Você gostou desse tema? Gosta da abordagem que eu dou aqui para essas questões do dia a dia, mas que tem um fundo científico e um fundo histórico e teórico tão profundo no direito do Estado? Então, se inscreva aqui no meu canal. Se você está me assistindo pelo Instagram, me siga aqui no Instagram. Tenho certeza que você vai gostar da abordagem que eu dou para esses temas nesses vídeos aqui toda segunda e sexta-feira. Vejo vocês por aqui.